E aqui no Jornal Brasil Atual nós temos o prazer de conversar agora com Eduardo Viveiros de Freitas, que é cientista político, pesquisador do Mediatel, que é Mediações Temáticas, um grupo de pesquisa do Departamento de Comunicação da PUC São Paulo. A gente vai falar sobre a transição do governo de São Paulo. Bom dia, Viveiros, bem-vindo ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem com você? Tudo bem, bom dia. Como vão vocês? Ótimo, muito obrigado pela tua participação. Viveiros, a Assembleia Legislativa de São Paulo, a Lesp, já deu um presente para o futuro governador, o Tarcísio de Freitas, aumentando seu salário em 50%. Esse presente também é extensivo ao seu vice e aos secretários que vão compor o novo governo a partir de janeiro. Pelo texto aprovado, o salário do governador passará de 23 mil para 34.500 reais. Já o subsídio pago ao vice-governador, que eu duvido que alguém acerte o nome dele é Felício Ramute, do PSD, vai subir de 32.800 para 32.800, ante os atuais 21.800 reais. Antes da gente falar das articulações políticas, os nomes dos novos secretários de saúde, já vai ficar uma situação, uma saia justa para o Tarcísio poder explicar para o trabalhador, para o funcionário público que não tem aumento salarial há muitos anos, justificar 50% de aumento já no início do seu governo, que promete ser um governo de muita austeridade e muita gestão. Muita gestão, muito discurso técnico, aquela conversa que a gente já conhece, de que eu não sou gestor, eu não sou político, eu sou gestor, né? Mas quem deixa essa bomba para Tarcísio é um aliado de última hora, que é o senhor Rodrigo Garcia. Ele que encaminha a mensagem para a Assembleia com a composição atual, aprova e deixa depois o desgaste político para o começo do governo. Já começa o governo assim. Uma forma, inclusive, de pressionar Tarcísio para responder positivamente às demandas da base, o que sobrou, né, da base tucana, dos próprios tucanos, na Assembleia Legislativa, reeleitos ou eleitos. Né? Confirmando, a gente apareceu aqui o crédito do Linhares, mas não, a gente está falando com o Eduardo Viveiros de Freitas, cientista político, pesquisador do Departamento de Comunicação da PUC São Paulo. Muito bem, diante Legal. dessa situação, Viveiros, vamos falar dos futuros secretários. O Tarcísio de Freitas anunciou a criação de uma nova secretaria, extinção de outra. Eu queria que você fizesse uma avaliação dos nomes que já foram colocados até agora. Muitos deles já deixam todos aqueles que participam de movimentos populares e mesmo da oposição com os cabelos de pé, porque são nomes muito conservadores, muito ligados, inclusive, ao bolsonarismo, não, Viveiros? O criador está respondendo à criatura, né? Chamar o Feder do Paraná, por exemplo, que tem um histórico de conflitos com a base sindical dos professores, dos funcionários da área da educação, é um desafio para os movimentos sociais, para os sindicatos dos servidores públicos, mais uma vez, né? Porque a gente já está com uma história de quase 30 anos de tucanos também com esse conflito, mas é o criador respondendo a criatura respondendo ao criador, né? Não totalmente, como a gente vai ver quando falar de articulações, né? Mas é uma resposta ao bolsonarismo que foi responsável pela eleição de Tarcísio de Freitas para o governo de São Paulo, né? São nomes que estão comprometidos com uma visão neoliberal, ultraliberal, inclusive, da economia, da sociedade, do Estado, quer dizer, Estado mínimo, cortes, a gente vinculado a Partido Novo, a gente vinculado a bancos, a empresários na educação, né? Parcerias que querem ser feitas já também com a questão da ideologia de gênero, e reinventando novamente essa discussão na área da educação, que é uma discussão que já devia estar superada, da ideologia de gênero, a questão da escola sem partido, a questão com essa tal de Valéria Bolsonaro, que apareceu, deve ser da 30ª geração passada dos Bolsonaro também. Então, é um quadro que é muito complicado de início. Não sei se o Tarcísio mantém isso, porque ele deve ter mais para frente alguma ambição política. Se não tiver, ele corre risco de passar pela história como o Bolsonaro passou,
né, que se candidata à reeleição, se for o caso, e perde. É apresentado como alternativa à presidência da República e nem é considerado, pega lá quarto, quinto lugar. Enfim, é acompanhar agora a primeira composição para saber, a gente já está vendo, a tendência é de ser de direita a extrema direita essa composição de governo, nenhuma novidade, né? E depois ver no andamento do governo, os primeiros 2 anos, o que acontece. Pois é, Viveiros, aí eu queria uma avaliação sua sobre o novo secretário de governo, que apesar de não ter sido ainda anunciado oficialmente, mas trata-se do presidente do PSD, o Gilberto Kassab, Raposa Velha. Você acha que o Tarcísio pode correr o risco de perder o comando político do governo do estado de São Paulo com a atuação de Kassab como secretário de governo? Olha, o Tarcísio não conhece São Paulo, ele está chegando agora, como disse o Haddad durante a campanha, durante os debates, né? E o Kassab, como você disse, é uma raposada política já velha, já cria o seu PSD e já coloca como uma figura neutra do ponto de vista ideológico, que neutra não é, a gente sabe que não, mas ele coloca um pé em cada canoa, ou seja, ele vai participar das articulações da formação da base, agora a aprovação da PEC da transição no Congresso para o governo Lula, né? Participa da composição da base do governo Lula em Brasília e conduz a transição. Na verdade, o secretário de governo é quem nomeia, quem demite, quem faz a gestão do cotidiano político do governo. Isso o Tarcísio não sabe fazer. O Tarcísio é um técnico, como ele diz, trabalhou de DINIT na Dilma, foi ministro da infraestrutura, vamos ver se ele é um bom tocador de obras, mesmo quando ele cantou durante a campanha, e a gente viu que obras feitas nessa gestão que está saindo agora do governo federal, que ele foi ministro da infraestrutura, que tiveram pontes que caíram, aconteceram episódios que desabonam a reputação dele como gestor na área de infraestrutura. Ele vai cuidar das obras e o Kassab vai cuidar do governo, né? E cuidando do governo, o Kassab dá uma cara para isso, que é mais à direita, centro-direita, talvez, né? E vai descaracterizando isso aí. O Kassab praticamente já está desenhando o quadro, né, deixando o bolsonarismo raiz de lado, mesmo porque o que será do bolsonarismo sem Bolsonaro? Eduardo Bolsonaro não é líder de nada, por exemplo, né? Bom, mas pelo menos ele está levando alguns pendrives lá para o Catar, né? Uma missão muito importante, né? Levar um pendrive para o Catar e fritar hambúrguer nos Estados Unidos, o cara tem uma experiência que pode arrumar emprego em qualquer lugar aí no futuro. Não, mas então, ainda nessa linha, Viveiros, com a chegada do Kassab, com o Bolsonaro indo para a planície, como costumam dizer, a situação do bolsonarismo tende a ficar enfraquecida. Você acredita que o Kassab vai começar também a fazer um processo de aproximação com o governo Lula? Já está fazendo, né? Na verdade, ele já dá 40 a 48 votos, dependendo do começo do governo aí, mudanças de partido. Tem gente, por exemplo, que está descontente dentro do PL, de um ou outro partido. Quando você tiver uma janela, acho que não sei se em março vai ter uma janela, março, abril, uma janela de mudança de partidos, você vai ter uma debandada de alguns partidos que estariam mais alinhados com o que a gente chama de bolsonarismo por enquanto, né, para partidos mais ao centro, que vão compor a base. E o Kassab vai estar lá. Por que ele vai estar lá? Porque ele quer acompanhar um governo que vai vai fazer uma transição da destruição que foi o governo Bolsonaro para a reconstrução do Brasil, um governo que já começa dando certo como proposta, né? Vamos reconstruir, vamos retomar a cultura, a educação, a saúde, vacinação, uma série de coisas. Então, é um governo que já começa dando certo em proposta, em desejo, em esperança. Então, ele quer estar perto desse governo, mesmo porque é grande a chance de não haver uma tentativa de reeleição do Lula no futuro. E aí o Kassab, não digo pessoalmente, mas com o seu PSD, se tornar um fiel da balança, se tornar
mais ou menos o que o MDB era no passado, que foi governo Fernando Henrique, até os governos Lula e Dilma, né? Um governo que dependia governos que dependem na presidencialismo de coalizão de aprovação de apoio no Congresso, o Kassab quer estar ali perto. E, ao mesmo tempo, ele faz um ensaio com o Tarcísio aqui em São Paulo. Olha, o segundo maior orçamento do Brasil, né? A maior participação do PIB. Tradicionalmente, sempre São Paulo dá bons candidatos à presidência da República, não necessariamente que vencem, né? Então, Tarcísio também vem com essa missão de liderar a direita ou a extrema-direita, o que sobrou dela, o que sobrará dela, né? Aquele nicho mais radical bolsonarista, raiz, vamos dizer assim, olavista, talvez, né? Que fica aí olhando para o céu, esperando os ETs darem alguma resposta, né? Liderar essa massa informe, essa massa mal cheirosa, diria uma jornalista, né? Talvez seja isso, né? Criar, então, uma base em Brasília forte para apoiar o governo Lula e, ao mesmo tempo, conduzir uma gestão com algumas realizações em São Paulo, talvez um Tarcísio mudando do Republicanos para o PSD nos primeiros 2 anos de governo, né? Dependendo da situação que o governo estiver, né? Se o Kassab quiser também, se o Kassab não o abandona pelo caminho, se o governo estiver muito ruim. Não há dúvida. Agora eu queria uma avaliação tua também, Viveiros, sobre a situação do PSDB. Você disse que o Rodrigo Garcia, que não é tucano, né? Ele foi apenas colocado no partido por uma articulação estrutural, né? Digamos assim, entre a composição dos partidos, mas o Rodrigo Garcia deixa esse reajuste para os salários do governo, né? Para governador, vice-governador, secretários. E o PSDB no estado de São Paulo, que foi o ninho tucano do Brasil durante muitos anos, o PSDB tende a desaparecer? O PSDB já começou a desaparecer com Dória, né? O Dória, nas suas campanhas, na articulação para aprovação nas prévias, etc., ele foi desmontando o PSD, o tucano tradicional, né? De Serra, FHC, Aníbal Machado, tantos outros aí, próceres, vamos dizer assim, FHC, né? do PSDB, né? Então sobra muito pouco. Eu acho que não sei como se posicionará Alckmin, por exemplo, no futuro, uma tentativa de reconstruir em torno de um tucanismo raiz, vamos dizer assim, dos tucanos raiz, novamente o partido, mas por enquanto o que a gente vê, desde Aécio, né, que contestou o resultado da eleição, que levou a uma radicalização, o MBL vem para a rua, aquela coisa toda, o impeachment de Dilma, o golpe do impeachment de Dilma, né? Então, os tucanos sendo vaiados na Paulista, com esse pessoal que hoje é bolsonarista, desde os patos, né, do SCAF na Fiesp, né? Perdendo totalmente a sua coerência, se podemos dizer assim, ideológica, programática, doutrinária, o PSDB, pelo que a gente vê, tende a desaparecer. Eu não sei de onde sairia a ave do que representa o PSDB é o tucano. E o tucano é pragmático, ele muda de ninho, vai se beneficiar de outras famílias de aves, por exemplo, né? Ele não é uma fênix que renasce da cinza depois de 3 dias de queimado e tal, né? Ele provavelmente os eleitos pelo PSDB montam um partido de quadros de parlamentares e ficam esperando as possibilidades de mudança de partido também, né? Mas com a tendência, inclusive, de uma debandada mais à direita. A tal social-democracia brasileira do PSDB, ela não existe mais, ela já está totalmente descaracterizada dentro do partido, não é?
Perfeito. A gente está conversando com Eduardo Viveiros de Freitas, cientista político, pesquisador do Mediatel, Mediações Temáticas, grupo de pesquisa do Departamento de Comunicação da PUC de São Paulo. Diante de todo esse quadro que a gente já foi desenhado aqui, Viveiros, como é que você avalia a Assembleia Legislativa de São Paulo, o papel da Assembleia Legislativa de São Paulo do ponto de vista da oposição, daqueles deputados, daqueles parlamentares que ainda são eleitos em defesa das causas populares? Como é que você vê a resistência contra esses avanços reacionários do governo de Tarcísio de Freitas e a possibilidade de marcar posição? Eu lembro, inclusive, que o Tarcísio está propondo a extinção de uma secretaria importante para os deputados, que é a Secretaria de Desenvolvimento Regional aqui do estado de São Paulo. Como é que você avalia essa situação na Assembleia Legislativa? Olha, vai depender da capacidade da oposição de deixar claras as contradições desse governo, né? Tarcísio fala também da criação de uma secretaria de digital, que é digitalizar os procedimentos burocráticos, e isso vai representar também mais desemprego, mais exclusão social no funcionalismo público, né? Então vai depender da capacidade da oposição de se articular, inclusive com partidos que tenderiam a compor a base do Tarcísio, né, mas serão desprestigiados num segundo momento, né, inclusive os mais radicais à direita. Isso é interessante a gente prestar atenção nisso, porque em alguns momentos o Tarcísio vai ter que utilizar, aliás, ele vai ser vítima da máxima do Leonel Brizola, que dizia: a política ama a traição, mas abomina o traidor, né? Então, quem o Tarcísio vai trair inicialmente, né? A base bolsonarista que foi eleita, deputados policiais, deputados mais radicais à direita, né? Vai trair tucanos, os tucanos que foram reeleitos vão compor governo. Se eles não comporem governo, eles vão para a oposição. É possível a oposição mais à esquerda dialogar com esses setores e, em alguns momentos, travar o governo, impor uma postura mais civilizatória, não destruidora, porque, veja, está claro que o que levou Bolsonaro à derrota foi a destruição do Estado brasileiro, né? Foi o negacionismo na questão da vacina, foi a questão de desmontar estruturas da assistência social, da educação, da cultura, né? Se o Tarcísio traz isso para São Paulo, ele está trazendo a mesma briga que levou Bolsonaro à derrota. Então, ele vai ter que se abrir a um diálogo inclusive com a oposição. Ele pode ser conduzido e forçado a fazer esse diálogo por pressão da própria base dele. E aí é aquela coisa que o Gramsci fala, é a correlação de forças, né? Hegemonia. Quem conseguir, na Assembleia, em determinados momentos, determinadas votações, determinados projetos, ter hegemonia e forçar um resultado mais favorável aos trabalhadores, aos movimentos sociais, ao funcionalismo, vai ter protagonismo nesses momentos. Mas são momentos, né? Isso pode já ter acontecido nas gestões anteriores, nos tucanos e tal, né? Mas, veja, por exemplo, atualmente foram 55 votos pelo aumento de salários de governadores e secretários e 6 votos contra. Está muito complicada essa situação do ponto de vista atual. Precisa olhar para o quadro da Assembleia que foi eleito, né? Como é que a oposição está, se ela cresceu um pouco, se não cresceu, quais são as possibilidades de alianças táticas, não estratégicas, né? Em alguns momentos, para poder derrotar essa visão neoliberal, ultraliberal, que vem inclusive com o Partido Novo apoiando o Tarcísio, né? Então, olhar o quadro nos primeiros 100 dias de governo, por exemplo, quais são os projetos. Ele vai tentar aprovar mudanças estruturais logo de cara, né? Vai forçar a barra, mas nós temos aí aquela situação que a gente viu com a ida de Kassab para a Secretaria de Governo, e ao mesmo tempo o PSD estando na base de Lula, né? Quer dizer, até a negociação
em nível federal depende do comportamento de Kassab em nível estadual, né? E aí as forças dos movimentos sociais, dos sindicatos, dos partidos de esquerda têm que se fazer presente nesse momento, Não só. articulando, movimentando, mobilizando a base, deixando claro qual é a visão que esses movimentos têm de Estado, de sociedade, de cultura, de educação, principalmente educação, cultura, saúde, né? Nós precisamos ter. Espero que na saúde ele não ponha um negacionista, pelo menos isso, né? O Yamaguchi, por exemplo, as pessoas defensores de cloroquina, porque isso é um retrocesso enorme, não é? Pois é, e eu acho que a gente também tem que ficar muito atento com o retrocesso que pode vir na área de segurança, né? Quando a gente fala de mobilização de movimentos populares, organização dos trabalhadores, eu sempre fico temeroso com um recrudescimento da violência policial nessas manifestações, e o secretário de Segurança deve ser um indicativo do que pode ser o futuro governo de Tarcísio de Freitas nessa área. Lembrando que, apesar de ele ter recuado nos debates, uma das propostas era a retirada, por exemplo, das câmeras dos uniformes dos policiais. Não é? E veja, com esse tanto de deputados, tanto estaduais quanto federais, mesmo senador, nós já tivemos o Major Olímpio, que era oriundo da polícia, né? Com esse tanto de deputados, vai haver uma pressão para favorecer as corporações, né? Não digo tanto a Polícia Civil. A Polícia Civil devia ter um sindicato mais forte, por exemplo, né? Porque dos setores policiais o menos prestigiado, né? Mas do ponto de vista da repressão aos movimentos, pode sim haver um recrudescimento, mas isso não é recomendável. Veja, nós estamos com um governo federal que foi eleito numa postura de baixar a bola, trabalhar pela pacificação do país, pela união, pelo trabalho, pela reconstrução do país, inclusive do ponto de vista da segurança, como talvez o Flávio Dino, que está pelo menos no governo de transição, vindo com propostas muito interessantes, né, de fortalecer a autoridade dos governadores, por exemplo, sobre as forças estaduais, né, e isso não se dá sem responsabilidade. O governador não pode, por exemplo, cobrar mais rigor, mais violência, mais repressão aos movimentos e na perspectiva de um confronto que degenera em violência generalizada, né, não se responsabilizar pelos resultados. Então, veja, nós estamos querendo resgatar a democracia e as relações democráticas no país, então respeitar movimentos, respeitar as mobilizações, as reivindicações apresentadas, que ninguém vai para a rua por confronto, as pessoas vão para a rua por necessidade, por uma questão política, uma questão de mobilização, de defesa de interesses específicos, de setores de classes sociais, e isso é normal na democracia. Ou vai se dialogar só com o cacetete? Não, isso é retroceder aos tempos da ditadura. Nem nos governos mais aguerridos do ponto de vista do tucano, a gente teve, claro, houve conflito, houve confronto, inclusive, né? Mas do ponto de vista da democracia, as mobilizações deixaram claro quais são as reivindicações, quais são as propostas, quais são os projetos, os desejos, as esperanças dos trabalhadores, dos movimentos sociais. Então, o governo não pode lidar dessa maneira, fazendo a vontade de policiais, etc., mais radicais, mesmo porque os policiais também são cidadãos, têm famílias, né? Também tem, não é só a questão da segurança, e a questão, e mesmo assim, mesmo dentro da questão da segurança em si, como é que se vai lidar com a questão da inteligência policial, como é que se vai lidar com a questão das investigações, de favorecer um trabalho menos repressivo e mais de inteligência e de cerco ao crime organizado, por exemplo, né? De inviabilização do ponto de vista financeiro, trabalho conjunto com as polícias federais, isso vai ser muito importante, isso é uma proposta que o governo do Lula vai trazer, né? Qual é o papel da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, né? Que olha o estrago que foi feito agora em época de eleição, antes mesmo, com a morte do rapaz lá em Sergipe. Então,
Veja, são questões que os governadores não podem se furtar. E o Tarcísio, ele vai ter que colocar um secretário que ouça os demais secretários, de outros partidos, de outras visões políticas, do PT, do PSD, de todas as linhas políticas que tem, e de visões também sobre a questão policial, porque a questão do crime, a questão da investigação, a questão é mais generalizada, não é só local, não é só o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, é o Brasil inteiro, né? Fronteiras, as rodovias, a investigação de roubo de carga, de tráfico de drogas, etc. Isso não é uma coisa que vai ficar isolada dentro de um estado. São Paulo não é uma ilha. São Paulo está dentro do Brasil, né? E havendo uma política nacional de segurança que vá numa determinada direção, o Tarcísio e nenhum outro governador pode ir na direção contrária, né? Sem dúvida. Inteligência, investigação, prestígio do policial como trabalhador também, né? Que também sofre as consequências da exclusão social, da desigualdade social em várias situações. O trabalhador policial mora onde mora o trabalhador também, e sofre também os mesmos problemas de desabastecimento, moradia, né? Enfim, a questão da água, da segurança dele mesmo, né? Você vê, policiais têm que andar sem farda em determinados locais da cidade onde eles moram. Então, qual é a proposta dele? Ele vai partir só para a repressão ou vai olhar a questão da segurança como um todo, inserida dentro de uma política nacional, inserida dentro do país, né? Que é um país tão plural, tão diverso, com situações, inclusive na área de segurança, diversificadas, né? Então, ele vai ter que trabalhar muito e escolher uma pessoa que tenha diálogo, que tenha, inclusive com os movimentos sociais, sim, porque na hora de você reivindicar um espaço público para manifestação, você está dentro da lei, está dentro da democracia, está respeitando o espaço e os limites da lei. Ninguém vai para a rua para quebrar tudo. Isso daí a gente sabe que no passado havia até provocadores fazendo isso. Muito bem. Quero agradecer aqui a participação do Eduardo Viveiros de Freitas, cientista político, pesquisador do Mediações Temáticas, do grupo de pesquisa do Departamento de Comunicação da PUC de São Paulo, fazendo aqui com a gente uma avaliação dos nomes, enfim, do governo Tarcísio de Freitas, que está sendo montado para tomar posse a partir de janeiro de 2023. Eduardo, muito obrigado pela tua participação, um abração para você. E a gente volta a conversar contigo para fazer mais avaliações. A gente continua acompanhando a formação desse governo aqui no estado de São Paulo. Um abraço para ti. Um abraço para você também, bom jornal e um bom fim de semana. Continuidade da semana, vamos na metade. É isso aí. Muito obrigado. Um abraço para você. Conversamos com Eduardo Viveiros de Freitas aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.